O cheiro de couro curtido e suor misturava-se ao pó da estrada quando Severino Araújo ajustou o chapéu sobre os olhos cansados. Era dezembro de 1975 e o sol do sertão cearense queimava com a mesma intensidade há 3 meses sem chuva. Aos 52 anos, ele carregava no rosto as marcas de quem havia sobrevivido aos tempos duros do cangaço e à perseguição implacável da polícia militar. Severino não era mais o mesmo homem que correra pela Caatinga com Lampião nos anos 40. Aqueles dias haviam ficado para trás quando a última morte de companheiros o forçou a buscar uma vida diferente. Casara-se com Raimunda, uma mulher forte do povoado de Pedra Branca, e juntos criavam Zé Aureliano, um rapaz de 16 anos que herdara os olhos penetrantes do pai, mas não sua sede por aventuras perigosas. Na pequena propriedade onde criava cabras e plantava milho, Severino tentava esquecer o passado, mas o passado não o esquecia. Histórias corriam pelo sertão sobre tesouros escondidos, inimigos antigos que ainda nutriam rancor, e principalmente sobre uma dívida de sangue que o seguia como sombra sob o sol escaldante. Naquela tarde de dezembro, 3 homens chegaram montados em cavalos suados à sua casa. Raimunda estava no quintal, estendendo roupas no varal quando os viu se aproximar. O coração dela disparou. Reconheceu imediatamente a tensão no ar, aquela eletricidade que sempre precedia os momentos perigosos da vida de Severino. "Severino Araújo!" gritou o homem da frente, um sujeito magro de bigode espesso e cicatriz no queixo. "Preciso falar contigo." Severino saiu de casa devagar, a mão instintivamente buscando a cintura onde antes carregava o punhal. Mas agora só havia um cinto de couro gasto e as marcas do tempo. "Depende do assunto", respondeu, parando na varanda com os braços cruzados. O homem desceu do cavalo e se aproximou alguns passos. "É sobre Vila Nova, sobre o que aconteceu lá em 73. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo barulho do vento, balançando as folhas secas do umbuzeiro. Raimunda parou de estender as roupas e Zé Aureliano apareceu na porta da casa, sentindo a tensão no ar. Severino sabia exatamente sobre o que o homem falava. Vila Nova. 2 anos antes, uma confusão envolvendo terras, gado roubado e acertos de conta havia terminado mal, muito mal. E agora, aparentemente, alguém queria cobrar o preço. "Isso já foi resolvido", disse Severino, a voz firme mas cautelosa. "Não para Coronel Antônio Ferreira", replicou o homem. "O filho dele morreu naquela confusão, e você sabe disso." A conversa que se seguiu foi breve e pontuada por olhares tensos. Os homens queriam que Severino os acompanhasse até a gruta do Morro das Pedras, um local isolado a 2 léguas dali, onde supostamente poderiam conversar em paz sobre uma compensação justa. Raimunda se aproximou, secando as mãos no avental. "Severino, não vá. Isso não vai dar certo." Mas ele já havia tomado a decisão. Pegou o chapéu de couro que pendura sempre no mesmo prego ao lado da porta, ajeitou-o na cabeça e olhou nos olhos da esposa. "Volto antes do anoitecer", disse, beijando-lhe a testa. "Cuide do menino." Foram as últimas palavras que Raimunda ouviu do marido. Severino montou em sua égua castanha, ajustou as rédeas e partiu com os 3 homens em direção às pedras que se erguiam como torres naturais no horizonte seco do sertão. O sol estava começando a declinar quando o grupo desapareceu entre as formações rochosas. E, com eles, desapareceu também Severino Araújo, levando consigo todos os segredos de uma vida vivida no fio da navalha. Quando o galo cantou pela 3ª vez na madrugada seguinte, Raimunda já estava de pé há horas, olhando a estrada empoeirada pela janela da cozinha. A xícara de café em suas mãos havia esfriado completamente, mas ela nem notava. Os olhos fixos no horizonte procuravam desesperadamente pela silhueta familiar de Severino retornando. Zé Aureliano encontrou a mãe ainda na mesma posição quando desceu para tomar o café da manhã. O rapaz havia herdado a intuição aguçada do pai e sabia que algo estava muito errado. Severino jamais quebraria uma promessa para a família, principalmente a promessa de voltar antes do anoitecer. "Mãe, ele não voltou", disse o jovem, mais como uma confirmação do que uma pergunta. Raimunda se virou, e Zé Aureliano viu nos olhos dela uma mistura de medo e determinação que reconhecia bem. Era o mesmo olhar que ela tinha nos tempos difíceis, quando a polícia procurava Severino
e eles precisavam se esconder por dias na casa de parentes. Vamos procurar seu pai, ela disse, jogando o café frio na pia. Pega os cavalos. A primeira parada foi na casa de Chico Amaro, um dos poucos homens da região que conhecia bem as trilhas que levavam ao Morro das Pedras. Chico era um vaqueiro experiente, de cabelos grisalhos e mãos calejadas, que havia crescido explorando cada gruta e cada caminho daquelas formações rochosas. Dona Raimunda, disse Chico, tirando o chapéu quando ela bateu à sua porta. Que bom vê-la, mas pelo seu rosto, imagino que não seja visita de cortesia. Raimunda contou rapidamente sobre o desaparecimento de Severino. Chico franziu o senho, preocupado. Conhecia bem a reputação do ex-cangaceiro, mas também sabia que Severino havia se tornado um homem pacífico nos últimos anos. Aquelas pedras são perigosas à noite, murmurou Chico, balançando a cabeça. Tem grutas que ninguém conhece direito, e tem gente que usa aqueles lugares para negócios que a lei não aprova. Os três partiram no meio da manhã. O calor já estava intenso quando chegaram à base do Morro das Pedras. As formações rochosas se erguiam como sentinelas antigas, criando sombras profundas e caminhos que pareciam levar ao nada. Chico conhecia a região como poucos. Levou Raimunda e Zé Aureliano por trilhas estreitas, apontando pegadas de cavalos na areia seca, mostrando onde galhos haviam sido quebrados recentemente. Havia sinais claros de que várias pessoas haviam passado por ali na véspera. Olha aqui, disse Chico, parando próximo a uma grande pedra. No chão, meio enterrado na areia, estava um botão de metal. Raimunda o reconheceu imediatamente. Era do colete de couro que Severino usava sempre que saía de casa. A descoberta trouxe esperança e terror ao mesmo tempo. Significava que estavam no caminho certo, mas também que alguma coisa havia acontecido com seu marido. Seguiram as pistas até chegarem à entrada de uma gruta profunda, escavada naturalmente na rocha ao longo de milhares de anos. A abertura era larga o suficiente para um homem passar, mas rapidamente se afunilava para dentro, criando uma escuridão que engolia qualquer luz. Seu Severino, gritou Zé Aureliano, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Pai! Apenas o eco retornou, cada repetição da palavra, pai, ficando mais fraca até se perder no silêncio da caverna. Chico acendeu uma tocha improvisada com galhos secos e óleo que sempre carregava na cela. Com a luz tremulante, os três avançaram para dentro da gruta. O ar estava fresco e úmido, um contraste marcante com o calor seco do sertão. Alguns metros adentro, encontraram mais evidências, pegadas na areia do chão da caverna, marcas de que várias pessoas haviam estado ali recentemente. Mas não havia sinal de Severino. Tem outras saídas nesta gruta? Perguntou Raimunda, a voz ecoando baixo entre as pedras. Tem, respondeu Chico, movendo a tocha para iluminar diferentes direções. Mas são perigosas. Algumas levam a buracos fundos, outras a labirintos que podem confundir qualquer um. Passaram horas explorando, chamando, procurando, mas a gruta parecia ter engolido Severino completamente. Quando a tocha começou a se apagar e o sol lá fora começava a declinar, foram forçados a abandonar a busca. Voltaram para a pedra branca de mãos vazias e corações pesados. Raimunda não chorou, não ainda, mas Zé Aureliano viu como os ombros da mãe se curvaram ligeiramente, como se ela carregasse agora um peso invisível que nunca mais largaria. Nos dias seguintes, outros moradores se juntaram às buscas. A história se espalhou pelos povoados vizinhos. Alguns falavam de emboscada, outros de fuga voluntária. Havia quem sussurrasse sobre tesouros enterrados e quem acreditasse que Severino havia sido vítima de vingança antiga. A polícia foi informada, mas mostrou pouco interesse em procurar um ex-cangaceiro desaparecido. Gente como ele sempre acaba sumindo uma hora ou outra, disse o delegado de Sobral quando Raimunda foi prestar queixa. Provavelmente fugiu para evitar alguma confusão. Mas Raimunda conhecia seu marido melhor que qualquer policial. Severino jamais abandonaria a família. Se não voltara, era porque não podia voltar. As semanas se transformaram em meses. O milho da pequena propriedade secou sem cuidados. As cabras foram vendidas uma a uma para pagar as despesas. E a esperança, aos poucos, foi sendo substituída pela certeza dolorosa de que Severino Araújo havia encontrado seu fim naquelas pedras antigas do sertão cearense. Mas Raimunda
Nunca parou completamente de olhar pela janela da cozinha, esperando ver a silhueta familiar retornando pela estrada empoeirada. 20 anos são capazes de transformar paisagens inteiras no sertão. O que antes era apenas caatinga seca, agora tinha açudes construídos pelo governo. Estradas de terra batida viraram asfalto, e os jovens que ficaram cresceram, casaram, tiveram filhos e netos. Zé Aureliano estava com 36 anos quando retornou à Pedra Branca em março de 1995. Havia partido ainda rapaz para tentar a vida em Fortaleza, trabalhando primeiro como pedreiro, depois como motorista de caminhão. O sertão ficara para trás como uma lembrança dolorosa, mas agora voltava para cuidar de Raimunda, que aos 68 anos começava a sentir o peso da idade e da saudade. A mãe o recebeu na mesma varanda onde Severino se despedira pela última vez. Ela havia envelhecido, mas mantinha a mesma determinação no olhar. Durante todos esses anos, jamais havia se casado novamente ou mesmo cogitado a possibilidade. Sou mulher de um homem só, costumava dizer quando alguém sugeria que refizesse sua vida. Filho, disse ela, abraçando Zé Aureliano com força, que bom que você voltou. Este lugar ficou muito vazio sem você. Eles passaram os primeiros dias colocando a conversa em dia. Zé Aureliano contou sobre a vida na capital, sobre o trabalho nas obras, sobre a namorada que havia deixado para trás para cuidar da mãe. Raimunda falou dos vizinhos que haviam morrido, dos novos que chegaram, das mudanças no povoado. Mas, inevitavelmente, a conversa sempre voltava para Severino. Ainda penso nele todos os dias, confessou Raimunda numa tarde, enquanto os dois tomavam café na varanda. Às vezes acordo de madrugada achando que ouvi o barulho da égua dele chegando. Zé Aureliano sabia que a mãe nunca havia superado completamente o desaparecimento do pai. Durante todos esses anos, ela mantivera o chapéu de reserva de Severino, pendurado no mesmo prego ao lado da porta, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Foi na terceira semana de abril que Chico Amaro apareceu na propriedade. O velho vaqueiro agora estava com 74 anos, mas ainda montava a cavalo com a mesma habilidade de sempre. Havia uma estranha animação em seus olhos quando cumprimentou Zé Aureliano. Menino, disse Chico, usando o tratamento de quando Zé Aureliano era adolescente, preciso contar uma coisa para vocês. É sobre seu pai. Raimunda deixou cair a xícara que segurava. O barulho da porcelana se quebrando no chão de cimento ecoou na varanda como um presságio. O que foi, seu Chico? Perguntou Zé Aureliano, ajudando a mãe a se sentar. Chico tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos brancos. Uns meninos estavam brincando no Morro das Pedras semana passada. Você conhece aqueles moleques do Sítio Novo, sempre fazendo arte por lá. Eles encontraram uma entrada na gruta que estava tampada há anos. O coração de Raimunda disparou. Durante 2 décadas, ela havia evitado pensar naquela gruta, mas nunca conseguira esquecê-la completamente. E aí, insistiu Zé Aureliano, eles entraram para explorar e encontraram coisas. Chico fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Que tipo de coisas? Perguntou Raimunda, a voz quase sussurrada. Marcas de bala nas paredes da gruta, facões enferrujados jogados no chão, pedaços de couro queimado e, ele hesitou novamente, um chapéu de cangaceiro, igual ao que seu Severino usava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o vento balançou as folhas do umbuzeiro naquele momento. Zé Aureliano foi o primeiro a se recuperar. Vamos lá agora. Filho, disse Raimunda, segurando o braço dele. Talvez seja melhor. Não, mãe. Já esperamos 20 anos. É hora de saber a verdade. Os 3 partiram no final da tarde. O caminho até o Morro das Pedras havia mudado. Agora havia uma estradinha de terra que facilitava o acesso, construída para levar turistas interessados em conhecer as formações rochosas da região. Quando chegaram à gruta, Zé Aureliano viu imediatamente que a entrada estava diferente. Onde antes havia uma abertura natural, agora se via sinais de que rochas haviam sido removidas recentemente. Os meninos realmente haviam descoberto uma passagem que estivera bloqueada durante anos. Chico havia trazido lanternas potentes, diferentes das tochas improvisadas de 20 anos antes. A luz elétrica revelou detalhes que a chama fraca nunca havia mostrado. Logo nos primeiros metros dentro da caverna, as evidências estavam lá. Marcas circulares nas paredes de pedra
claramente feitas por balas, manchas escuras no chão que poderiam ser sangue antigo, e espalhados pela areia, pedaços de metal que pareciam ser fragmentos de armas. Meu Deus! Murmurou Raimunda, apoiando-se na parede da gruta. Houve uma luta aqui. Avançaram mais fundo. A gruta era maior do que lembravam, com várias passagens que se ramificavam em diferentes direções. E foi numa dessas passagens laterais, numa pequena câmara natural, que encontraram o objeto que mudaria tudo. Caído no canto, meio enterrado na areia acumulada durante 2 décadas, estava um chapéu de couro, o mesmo modelo que Severino sempre usava, com os detalhes em metal oxidado e as marcas características do trabalho artesanal do sertão. Zé Aureliano o pegou cuidadosamente. O couro estava ressecado e manchado, mas ainda reconhecível, e quando virou o chapéu, encontrou gravadas no couro, quase apagadas pelo tempo, as iniciais S.A. Severino Araújo. É dele, disse Raimunda, a voz quebrando pela primeira vez em 20 anos. É o chapéu do meu marido. Mas havia mais coisas naquela câmara. Pedaços de munição antiga, um punhal com cabo de chifre partido e algo que fez Zé Aureliano gelar, fragmentos de papel, protegidos da umidade por estarem dentro de uma lata enferrujada. Com cuidado, ele abriu a lata. Lá dentro havia documentos, cartas e um caderno de anotações com a caligrafia inconfundível de Severino Araújo. A última entrada do caderno estava datada de dezembro de 1975, e as palavras escritas ali revelavam uma verdade que mudaria para sempre a memória que a família tinha daquele homem corajoso que desaparecera numa tarde de verão. A descoberta do chapéu e dos documentos na gruta do Morro das Pedras não apenas confirmava que Severino havia estado ali 20 anos antes. Revelava que naquela noite muito mais havia acontecido do que uma simples conversa que saíra errada. Havia acontecido uma guerra silenciosa, travada nas profundezas da terra, longe dos olhos do mundo, e agora, finalmente, os segredos enterrados nas pedras do sertão começariam a vir à luz. De volta à propriedade, sob a luz amarela da lamparina na mesa da cozinha, Zé Aureliano abriu cuidadosamente o caderno de anotações do pai. As páginas estavam amareladas e algumas palavras haviam desbotado, mas a maior parte do texto ainda era legível. Raimunda sentou ao lado dele, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que esfriava lentamente. As primeiras páginas datavam de meses antes do desaparecimento. Severino havia registrado conversas, nomes, lugares. Ficava claro que ele sabia que estava sendo procurado, e não apenas pelo coronel Antônio Ferreira. 15 de outubro de 1975. Manuel Cardoso passou aqui hoje. Disse que tem gente de fora perguntando sobre mim em Sobral. Gente que não é daqui. Raimunda não sabe, mas estou preocupado. Não é sobre a confusão de Vila Nova. É coisa mais antiga. Zé Aureliano continuou lendo, descobrindo um lado do pai que nunca havia conhecido. As anotações revelavam que Severino havia escondido muito mais do que simplesmente tentava esquecer o passado de cangaceiro. 22 de novembro de 1975. Coronel Antônio mandou recado que quer conversar. Sei que não é conversa. O filho dele morreu em Vila Nova porque quis. Ninguém obrigou ele a sacar a arma primeiro. Mas Coronel não vê as coisas assim. Talvez seja a hora de contar para Raimunda sobre o ouro. Que ouro? Murmurou Raimunda, interrompendo a leitura. Severino nunca me falou de ouro nenhum. Zé Aureliano continuou folheando as páginas. A história que se revelava era mais complexa do que imaginavam. Nos tempos de cangaço, Severino havia participado de um assalto a uma comitiva que transportava ouro para o Rio de Janeiro. Parte desse ouro nunca havia sido encontrada pelas autoridades. 1º de dezembro de 1975. Não aguentei. Contei tudo para Raimunda ontem à noite. Sobre o ouro que enterrei perto da gruta do Morro das Pedras nos tempos de Lampião. Ela ficou brava. Disse que eu devia ter contado antes. Tem razão. Mas agora não posso mais mexer naquilo. Tem gente perigosa querendo saber onde está. Raimunda levantou os olhos do caderno, confusa. Mas ele nunca me contou nada sobre ouro, filho. Nunca. Zé Aureliano percebeu que havia páginas faltando no caderno. Alguém havia arrancado algumas folhas, provavelmente as que continham informações mais específicas sobre a localização do tesouro.
A última entrada estava datada de 15 de dezembro de 1975, exatamente no dia do desaparecimento. 15 de dezembro de 1975. Eles vieram hoje. 3 homens, como imaginava. Dizem que querem apenas conversar, mas sei o que querem de verdade. Vou com eles até a gruta. Se algo me acontecer, espero que um dia Zé Aureliano leia estas palavras e saiba que eu tentei proteger vocês. O ouro está enterrado próximo à entrada sul da gruta, 5 passos da pedra que parece um caju. Mas não vale a vida de ninguém. Diga para sua mãe que a amo mais que tudo neste mundo. A entrada terminava ali, mas havia algo mais. Na última página, escritas com letra apressada, quase ilegível, estavam as palavras que mudaram tudo. Eles não sabiam que Antônio Ferreira estava escondido aqui dentro. Armadilha. Coronel quer o ouro e quer vingança. Vão me matar de qualquer jeito. Se alguém encontrar isto, digam para Raimunda que não foi covarde. A palavra estava incompleta. A caneta havia parado no meio da frase. Raimunda fechou o caderno devagar, as lágrimas finalmente correndo pelo rosto. Durante 20 anos, ela havia se perguntado se o marido havia fugido, se havia abandonado a família voluntariamente. Agora sabia a verdade. Severino Araújo havia sido vítima de uma emboscada planejada. Ele não nos abandonou, sussurrou ela. Ele tentou nos proteger até o fim. Zé Aureliano abraçou a mãe enquanto ela chorava. Mas sua mente já estava trabalhando nas implicações da descoberta. Se o caderno estava dizendo a verdade, Severino não havia sido morto pelos 3 homens que vieram buscá-lo. Havia sido assassinado pelo próprio coronel Antônio Ferreira, que orquestrara toda a situação para conseguir tanto a vingança quanto o ouro do cangaço. Na manhã seguinte, os 2 foram até Sobral procurar informações sobre o coronel Antônio Ferreira. Descobriram que ele havia morrido em 1983, levando seus segredos para o túmulo, mas sua propriedade ainda existia, agora administrada por um filho que morava no sul do país. Foi quando decidiram procurar Padre Cícero Monteiro, um sacerdote que havia chegado à região nos anos 80 e que, segundo os moradores, tinha o costume de ouvir confissões e guardar segredos da comunidade. O padre os recebeu na pequena igreja de Pedra Branca. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos bondosos que pareciam já ter visto muito sofrimento humano. Eu conheci Antônio Ferreira, disse ele após ouvir a história. Era um homem atormentado pelos últimos anos de vida. Algumas vezes vinha aqui, queria conversar, mas nunca conseguia dizer realmente o que o afligia. O padre fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Pouco antes de morrer, ele me procurou uma última vez. Disse que havia cometido um grande pecado e que não conseguia encontrar paz. Falou sobre um homem que matara numa gruta, sobre como aquilo o assombrava todas as noites. Raimunda segurou com força a mão do filho. Ele confessou o crime? Perguntou Zé Aureliano. Não diretamente, respondeu o padre, mas disse que havia enterrado a verdade junto com outras coisas. E que um dia, quando Deus quisesse, tudo viria à luz. Padre Cícero se levantou e foi até um armário antigo no canto da sacristia. De lá tirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. Antônio Ferreira me deu isto pouco antes de morrer. Disse que se algum dia alguém da família de Severino Araújo viesse procurar por respostas, eu deveria entregar isto a eles. Com as mãos trêmulas, Raimunda abriu o envelope. Lá dentro havia uma carta escrita à mão. Uma confissão completa de tudo o que havia acontecido naquela noite de dezembro de 1975. Coronel Antônio Ferreira confirmava que havia planejado a emboscada. Os 3 homens realmente queriam apenas forçar Severino a revelar a localização do ouro, mas ele havia se escondido na gruta para surpreendê-los. Na confusão que se seguiu, houve tiros, luta corpo a corpo, e no final, Severino Araújo havia sido morto defendendo um segredo que levara à sepultura. A carta terminava com uma frase que ecoaria na memória de Raimunda pelo resto da vida. Severino Araújo morreu como um homem honrado, eu que vivi como um covarde. Que Deus nos perdoe a ambos. O funeral de Severino Araújo aconteceu em maio de 1995, 20 anos depois de sua morte. Não havia corpo para enterrar, mas havia finalmente uma história completa para contar e uma alma para colocar em descanso.
Raimunda fez questão de que a cerimônia fosse realizada na pequena igreja de Pedra Branca, com Padre Cícero oficiando. Moradores de todos os povoados vizinhos vieram prestar suas homenagens. Muitos ainda se lembravam de Severino, tanto dos tempos difíceis do cangaço, quanto dos anos em que tentou viver uma vida pacífica ao lado da família. Chico Amaro, agora com dificuldade para andar, fez questão de estar presente. Durante a cerimônia, ele se aproximou de Raimunda e colocou uma mão calejada sobre a dela. Dona Raimunda, disse ele, a voz embargada, seu Severino foi um homem de palavra. Disse que voltaria antes do anoitecer e, de certa forma, voltou. Apenas demorou um pouco mais do que esperávamos. Zé Aureliano decidiu não procurar pelo ouro mencionado no caderno do pai. Durante uma conversa com a mãe na véspera do funeral, os dois chegaram à conclusão de que algumas coisas deveriam ficar enterradas para sempre. Seu pai não queria que esse ouro trouxesse problemas para nossa família, disse Raimunda. Se ele preferiu morrer a revelar onde estava, quem somos nós para desobedecer sua vontade? 3 meses depois da descoberta, a Gruta do Morro das Pedras foi oficialmente fechada pelas autoridades. Os objetos encontrados foram catalogados e guardados no pequeno Museu de História Local de Sobral. O chapéu de couro de Severino ficou em exposição, junto com uma placa que contava resumidamente sua história. A placa dizia: Severino Araújo, 1923-1975. Ex-integrante de grupo de cangaceiros que tentou reconstruir sua vida no sertão cearense. Desapareceu em dezembro de 1975, defendendo sua família e seus princípios. Encontrado em 1995, através de objetos pessoais que revelaram sua coragem até o último momento. Raimunda visitou o museu apenas uma vez. Ficou longos minutos olhando o chapéu do marido atrás do vidro, lembrando-se de todas as vezes que o havia visto ajustá-lo na cabeça antes de sair para o trabalho na roça. Está na hora de ir para casa, disse ela finalmente para Zé Aureliano. Seu pai já encontrou seu lugar. Os anos que se seguiram trouxeram uma paz que a família não conhecia há décadas. Raimunda nunca mais acordou de madrugada esperando ouvir o barulho da égua chegando. O peso da incerteza havia sido substituído pela certeza dolorosa, mas libertadora, da verdade. Zé Aureliano decidiu ficar no sertão. Casou-se com Joana, uma professora da escola local, e juntos tiveram 2 filhos, Maria das Dores e Severino Neto. O nome foi uma homenagem ao avô que as crianças nunca conheceram, mas sobre quem ouviam histórias todas as noites antes de dormir. A pequena propriedade da família foi restaurada. O milho voltou a crescer no terreno vermelho, e novas cabras pastavam onde antes só havia mato seco. A vida retomou seu ritmo natural, mas agora com uma compreensão diferente sobre a coragem e os sacrifícios. Em 2000, 5 anos após as descobertas na gruta, Raimunda começou a receber visitas de pesquisadores interessados na história do cangaço. Alguns vinham de universidades distantes, outros eram jornalistas querendo escrever sobre os últimos cangaceiros do Ceará. Ela sempre os recebia com educação, oferecia café e bolachas caseiras, mas mantinha as respostas breves. A história de Severino havia se tornado pública o suficiente. Os detalhes íntimos da dor, da espera e da descoberta da verdade pertenciam apenas à família. Meu marido era um homem bom que tentou deixar o passado para trás, dizia ela para os visitantes. O que aconteceu com ele mostra que às vezes o passado não deixa a gente em paz, mas também mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, uma pessoa pode escolher fazer o que é certo. Chico Amaro morreu em 2003, aos 82 anos. No velório, Zé Aureliano segurou a mão do velho vaqueiro e agradeceu por ter ajudado a encontrar a verdade sobre o pai. Chico sorriu fracamente e sussurrou: Seu pai foi o último dos valentes de verdade, menino. Não esquece disso. A Gruta do Morro das Pedras permaneceu fechada por ordem das autoridades, mas isso não impediu que se tornasse um local de peregrinação informal. Moradores locais ocasionalmente levavam visitantes até a entrada selada, contando a história de Severino Araújo e mostrando as formações rochosas que testemunharam sua última luta. Em 2005, no 30º aniversário do desaparecimento, a Prefeitura de Sobral organizou uma cerimônia em memória de todas as vítimas da violência no sertão.
O nome de Severino Araújo foi incluído numa placa de bronze instalada na praça central da cidade. Raimunda, então com 78 anos, foi convidada para descerrar a placa. Suas mãos já tremiam pela idade, mas sua voz ainda era firme quando falou para as dezenas de pessoas presentes. Meu marido Severino era um homem que errou no passado, mas que tentou acertar no presente. Ele morreu defendendo nossa família e defendendo a verdade. Se sua história serve para alguma coisa, que seja para lembrar que nunca é tarde para uma pessoa tentar mudar, e que às vezes o preço da mudança é muito alto. Naquela noite, de volta à propriedade, Raimunda, pela primeira vez em 30 anos, tirou do prego ao lado da porta o chapéu de reserva que havia pertencido a Severino. Era idêntico ao que estava exposto no museu, feito pelo mesmo artesão décadas antes. Zé Aureliano, chamou ela, estendendo o chapéu para o filho. Acho que está na hora de você usar isto. Seu pai gostaria. O filho pegou o chapéu com reverência, sentindo o peso do couro curtido e das memórias que carregava. Quando o colocou na cabeça, Raimunda viu por um momento o reflexo de Severino no rosto do rapaz. Fica bem em você, disse ela, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. E assim, numa noite de dezembro de 2005, exatamente 30 anos após o desaparecimento, a família de Severino Araújo finalmente encontrou a paz. O chapéu de cangaceiro voltou a ter um dono, a propriedade voltou a ter um homem para cuidar dela, e a memória do último dos valentes encontrou seu lugar de honra na história do sertão cearense. A gruta do Morro das Pedras continuou fechada, guardando para sempre os segredos das pedras antigas. Mas a história de Severino Araújo continuou viva, passada de pai para filho, lembrando às novas gerações que a verdadeira coragem não está em fugir dos erros do passado, mas em enfrentá-los de cabeça erguida, custe o que custar. Raimunda Araújo morreu dormindo em 2010, aos 83 anos. Foi encontrada pela manhã na mesma cama onde havia passado 35 anos esperando pelo retorno do marido. Em sua mesa de cabeceira estava uma foto desbotada de Severino, tirada poucos meses antes do desaparecimento, onde ele sorria debaixo do chapéu de couro que se tornara símbolo de uma vida vivida no fio da navalha. No funeral de Raimunda, metade do sertão cearense compareceu para prestar as últimas homenagens. Ela havia se tornado uma lenda local, a mulher que esperou 20 anos para descobrir a verdade e que, quando a encontrou, soube perdoar e seguir em frente. Zé Aureliano hoje é um homem respeitado na região. Seus filhos cresceram ouvindo as histórias do avô cangaceiro, que escolheu o amor pela família acima de tesouros enterrados. Maria das Dores se tornou enfermeira e trabalha no Hospital de Sobral. Severino Neto seguiu os passos do pai e cuida da propriedade da família, cultivando milho na mesma terra vermelha onde seu avô tentou construir uma vida nova. E às vezes, nas tardes de dezembro, quando o sol do sertão queima com a mesma intensidade de sempre, Severino Neto ajusta o chapéu de couro na cabeça e olha em direção às formações rochosas do Morro das Pedras. Não com tristeza, mas com orgulho, porque ele sabe que ali, entre aquelas pedras antigas, está enterrada não apenas a história de um homem que escolheu morrer honradamente, mas também a prova de que no sertão a palavra dada vale mais que qualquer tesouro escondido. E quando o vento balança as folhas secas do umbuzeiro, alguns juram que ainda podem ouvir o eco distante de uma promessa cumprida. Volto antes do anoitecer. Severino Araújo cumpriu sua palavra. Apenas demorou 20 anos para chegar em casa. A gruta do Morro das Pedras permanece fechada até hoje, mas sua história continua viva na memória do sertão, lembrando que algumas verdades, por mais enterradas que estejam, sempre encontram um jeito de vir à luz. E que o amor verdadeiro, seja por uma família, seja pela honra, pode resistir até mesmo ao silêncio das pedras e à passagem do tempo. No cemitério de Pedra Branca, uma lápide simples marca o lugar onde os restos mortais de Severino deveriam estar. Embora seu corpo jamais tenha sido encontrado, ali estão gravadas as palavras que Raimunda escolheu para definir a vida do marido. Severino Araújo, 1923-1975. Marido, pai e homem de palavra. Morreu como viveu, defendendo os seus. Todos os anos, no dia 15 de dezembro, Zé Aureliano leva flores silvestres do sertão até essa lápide,
e por alguns minutos fica ali em silêncio, ouvindo o vento contar histórias de coragem entre as pedras antigas, de um lugar onde o passado e o presente se encontram para sempre. A história de Severino Araújo tornou-se lenda. Mas para quem conheceu a verdade, ela é muito mais do que isso. É a prova de que mesmo nos lugares mais áridos, mesmo nos tempos mais duros, é possível escolher fazer o que é certo. E isso, no sertão, vale mais que qualquer tesouro escondido.